Cultivo de cerejas. Plantar, cultivar e colher cerejas. As cerejeiras são um espetáculo para ser visto na primavera, quando estão cobertas de flores brancas ou rosa. Depois disso, eles produzem as deliciosas cerejas que a maioria das pessoas conhece e adora. Veja como cultivar cerejeiras em seu próprio jardim. As cerejas doces são a variedade mais encontrada nos mercados. Eles têm uma textura espessa, rica e quase semelhante a um prumo. As cerejas doces crescem nas zonas de resistência 5 a 7. Eles são autoestéreis e melhores para um pomar ou um grande jardim. Você precisará de pelo menos 2 ou 3 árvores, pois elas precisam polinizar umas às outras. Se o espaço for limitado, considere a cultivar anã e autopolinizadora Estela. As cerejas azedas geralmente não são comidas cruas, mas são amplamente utilizadas em conservas e outros usos culinários. As ginjas são muito menores do que as cerejas doces e todas as variedades são autoférteis. Eles crescem nas zonas 4 a 6. As cerejeiras geralmente começam a dar frutos no 4º ano. As árvores anãs dão frutos um ano antes. Uma árvore de cereja doce ou torta de tamanho padrão, madura, produzirá de 30 a 50 litros de cerejas por ano. Uma árvore anã, cerca de 10 a 15 quartos. Plante cerejeiras no início da primavera ou no final do outono, quando o solo é macio e tem um teor de umidade mais alto, em um local ensolarado com boa circulação de ar e solo profundo e bem drenado. Aplique cobertura morta e regue bem. Após a floração em um ano de frutificação, você precisará cobrir as árvores com redes seguras para animais selvagens para proteger as frutas dos pássaros. Veja mais informações neste guia de cultivo. Plantio. Plante cerejas no final do outono ou início da primavera, quando o solo é macio e tem maior teor de umidade. Para cerejas doces, certifique-se de que as diferentes variedades polinizam umas às outras. Plante em local ensolarado com boa circulação de ar, evite plantar perto de árvores ou edifícios que fazem sombra. As cerejeiras precisam de solo profundo e bem drenado. Coloque as cerejas em um espaço de 35 a 12 metros de distância, anões, 5 a 10 pés de distância. Espace as cerejas azedas com cerca de 6 a 25 pés de distância, anões, separados por 2,5 a 3 metros. Coloque as árvores em porta-enxertos padrão com a união do enxerto alguns centímetros abaixo do nível do solo. Coloque as árvores em um porta-enxerto anão com a união do enxerto vários centímetros acima do nível do solo. Ao plantar árvores treinadas por ventiladores, construa os suportes necessários antes de plantar. Plante ventiladores separados por apenas 12 a 15 pés. Para árvores em barro, coloque o porta-enxerto em um pequeno monte de solo no centro da cova de plantio e espalhe as raízes para baixo e para longe, tentando não dobrá-las. Aterre com solo. Para árvores cultivadas em contêineres, primeiro remova o torrão de raiz e de lado, corte as raízes com uma tesoura. Não cubra o topo da raiz. Cuidado! Não há diferença no cuidado entre as cerejas azedas e as doces. Aplique cobertura morta para reter a umidade. Cubra as árvores com uma rede para proteger os frutos dos pássaros. Água rotineiramente em áreas secas. O desbaste dos frutos não é necessário para as cerejeiras, pois elas costumam desbastar naturalmente no início do verão. Podar árvores todos os anos no final do inverno para estimular o crescimento de novas madeiras frutíferas. Não podar no outono. Fertilize a cada primavera até que as árvores comecem a crescer, e em seguida, fertilize somente após a colheita de cada temporada. Pragas, doenças, pulgões, besouros japoneses, lagartas, podridão parda, nó preto, canquer bacteriano. Corte todos os ramos com sinais de nó preto ou cancro bacteriano o mais rápido possível. Pássaros, colheita e armazenamento. Escolha frutas somente quando totalmente maduras, vermelho escuro, preto, amarelo. O teor de açúcar aumenta poucos dias antes de amadurecer totalmente. Esteja pronto para a colheita dentro de uma semana. Coma ou cozinhe imediatamente. Colha as frutas firmes se quiserem ser congeladas. Certifique-se de pegar no topo com o caule da cereja para não rasgar a fruta. No entanto, tome cuidado para levar a espora para produzir frutos no próximo ano. A colheita manual pode ferir os brotos e causar infecção. Corte os talos com uma tesoura. Lembre-se de que as cerejeiras não dão frutos até o 4º ano. Depois disso, eles devem produzir cerca de 30 a 50 litros de cerejas por ano.